A pergunta é para vocês que estão aqui, quem está me ouvindo em casa. Onde buscar o reino de Deus? Onde eu devo buscar o reino? Onde está o reino de Deus? A gente tem que saber dar essa resposta. Porque senão a gente é enganado. Senão apresenta para nós outros endereços. E esse endereço pode ser que a gente encontre uma série de outras coisas, menos aquilo que Deus legislou. Porque reino e legislação. Em Lucas 17, 21, foi até encerramos o texto de manhã com ele, né, e com a canção. O reino de Deus está onde? Ele veio para estar onde? Dentro de mim. Por isso que é um privilégio, irmãos, quando a gente está falando de um milagre de Deus, o grande milagre que nós podemos vivenciar, contemplar, é nos tornando ambiente do reino de Deus. Falamos tanto de Deus, queremos tanto Deus, buscamos essa coisa divina em tudo na nossa vida, mas quando Ele vem e fala isso, o reino de Deus está chegando, está vindo, e Ele quer habitar dentro de vós, e Ele veio para ficar dentro de vocês, aí parece que há uma auto-rejeição, porque uma troca vai precisar de ser feita. Porque se esse reino está vindo para dentro de nós, vai ter que dominar um reino existente. Ele vai ter que expulsar um reino existente. E qual o reino que já existia dentro de nós antes de Cristo? Se Cristo é o amor, nós estamos falando de um reino do amor. Se Cristo é vida, estamos falando do reino que promove a vida. Se Cristo é paz, nós estamos falando de um reino que promove a paz. Se Cristo é a compaixão, é de um reino da compaixão. Então, se esse novo reino vem para dentro de nós, estávamos governados por um reino da morte. E se nós éramos governados pelo reino da morte, o tempo inteiro nosso coração está em guerra. Os nossos pensamentos estão em guerra. Os nossos desejos estão em guerra. As nossas vontades estão em guerra. As nossas escolhas é para a guerra. Porque estamos sobre o medo. E às vezes a gente tem parece que a gente tem esse pré-pânico de deixar que esse reino nos governe, porque a gente quer a paz. Mas temos medo dela porque também antes de Cristo não havia tido. É novo. Paz para o nosso coração, isso é novidade. Paz para a alma humana é novidade. Vida para a alma humana é novidade. E quando Cristo traz essa novidade, a gente reage do mesmo jeito que foi os religiosos de Israel e mais Roma. Vamos matar esse sujeito que está querendo trazer algo que seja tão novo e de tão bom grado, que agora nós não vamos poder mais nos alegrar nos coliseus. Você imagina como a gente poderia... Qual a melhor forma de acabar com as lutas dos gladiadores em Roma? É o futebol da época, tá? É o esporte mais precioso de Roma, era o Coliseu. Eram os gladiadores. Era gente matar gente. É sangue sendo jorrado. É alguém lá, um perdeu e o outro faz, e sai sangue. Isso era um espetáculo. Agora vem Cristo e fala, eu vou derramar um sangue para que vocês tenham o espetáculo do comemorar. O espetáculo do viver. O espetáculo de contemplar. O espetáculo onde não é mais o sangue derramado que faz isso, porque eu vou derramar para vocês e vocês verem os campos como são belos. Vocês passarem a observar os passarinhos, não apenas como os reis fazem nesse momento, de
ir caçá-los apenas por caçá-los, mas para que vocês possam vê-los e contemplar o voo de cada um deles. É vocês ir à casa um dos outros e ali, sem ausência de maldade, partilhar daquilo que eu dou o tempo inteiro. E sabendo que não tem falta, porque eu vou estar o tempo todo. Isso é vida, isso é paz, isso é alegria, isso é luz. Mas a gente insiste em não querer essas coisas, porque dentro de nós temos um senso de rebeldia a sermos instruídos. Por isso que o tema do culto nessa noite, para quem já está em casa já sabe o tema, é o poder de um GPS. Alguém aqui já foi guiado por um GPS? Todo dia, né? Gente, vocês têm noção de quando começou o GPS? O tanto que as pessoas brigavam com o GPS no carro? Tem gente que desligava o GPS, brigava com o GPS. Esse GPS, isso não sabe nada. O ano passado eu fui com meu pai visitar um parente dele no hospital. E meu pai, né, da idade que ele está. Aí nós dois saímos e quando chegou no centro eu liguei o GPS e lá vai nós dois. Pai, mas antigamente eu passava era por aqui. Falei, pai, mas mudou. Ele, esse GPS está mandando. Eu falei, pai, é só seguir as instruções. Não, se fosse eu já tinha calado esse GPS, eu ia para minha cabeça. Aí depois nós chegamos no lugar. Aí ele tô achando que se eu fosse pela minha cabeça eu não chegava mais não. Isso aqui mudou muito. Mas a gente faz. Recentemente a Beth falou comigo, eu acho que você está por esse GPS maluco. Nós estávamos na estrada e teve hora que o GPS ficou meio... mas não era eu que estava fazendo a peripécia, né? Eu estava obstruindo o GPS. Então hoje eu gostaria que nós caminhássemos um pouco disso e o poder do GPS, o que isso tem a ver com Deus, tá? E qual que é o poder do GPS? Muita gente fica, não, o GPS, o negócio dele é recalcular a rota. Não é isso não, viu? Tem uma outra, tem algo que é o principal do GPS. E nós vamos ver que, sinceramente, o camarada que criou o GPS e programou o GPS, ele estava olhando para Deus. Literalmente. Tá? Olhando para Deus. Porque essas coisas, elas comunicam muito comigo quando eu estou, às vezes, falo, gente, tá? É nós. Se obedecesse. Abra sua Bíblia no Salmo 119, que é o texto que nós vamos estar dando início. E para quem não estava na escola dominical, viu? O culto da manhã eu publiquei, viu? Pode estar lá e você vai ter a instrução de manhã. Salmo 119, tá? Verso 33, um único versículo. Todos eu gostaria que abrisse a sua Bíblia. Todos abriram? Todos já encontraram? Vamos lá, vamos todo mundo numa única voz. Não tem problema a sua tradução, não. Eu quero que você solte a sua voz. Deixa ela, solte a sua voz quando você estiver lendo. Salmo 119, 33. Ensina-me. Ensina-me, Senhor, o caminho dos seus estatutos, e os guardareis até o fim. Aqui é interessante que o salmista está pedindo instrução para que a gente chegue aonde está a instrução. Me mostra o caminho. Então, se nós pegarmos os salmos, até aqui o salmista tem um problema que nós não temos mais. Me mostra o caminho dos teus estatutos, eu seguirei até o fim.
Porém, se nós pegarmos o livro de Deuteronômio, a gente vai ver lá que é o seguinte, olha, os estatutos do Senhor, eu os guardarei e será uma grande bênção para mim, para minha família, para todo mundo, e eu guardarei a todos, e todos serão beneficiados. Nós hoje já temos o caminho. Jesus veio e falou, olha, eu sou o caminho. Eu sou o caminho que leva vocês aonde vocês vão conseguir o GPS de vocês. Eu sou o caminho. Então nós não temos aquele problema que o salmista tem. Hoje não precisa mais nos ensinar o caminho. Jesus veio e mostrou, demonstrou, deixou a rota pronta para chegar aonde seremos instruídos. Por isso que às vezes, qual que é o poder do GPS? O poder do GPS, às vezes nós vamos também, poderíamos pegar aí algumas coisas lá do livro de Provérbios, que é ensina o filho, ensina que os filhos obedeçam os estatutos, né? Tem alguns textos que isso é muito importante, inclusive para os filhos, né? Que é quando a gente pega aquelas frases de Provérbios capítulo 1, verso 8. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a lei da tua mãe, né? Isso tudo vai fazer parte. Só que, se nós pegarmos no livro de Êxodo, no capítulo 20, a gente vê lá que Deus estabeleceu 10 mandamentos. Os 10 mandamentos já estão prontos. Cristo veio e disse o seguinte, agora eu vou ser a luz de vocês, para que vocês desenvolvam uma capacidade de ser instruídos. Porque esse é o nosso problema. O nosso grande dilema é admitir sermos instruídos por alguém que está fora de nós. E o poder do GPS é a instrução. O poder do GPS não é aquela coisa que está lá no carro ou no celular. Mesmo quem está andando a pé hoje pode pegar um celular e vai chegar no seu destino. Mas o poder do GPS é que ele não te instrui quando está chegando, não, ele vai te instruindo para que você não erre. A 30 metros você vira à esquerda. A 15 metros você vai virar à esquerda. Siga em direção. Porém, quando você erra, tem uma coisa que o GPS não faz. O GPS ele não perde tempo dizendo para você, não me ouviu, estou falando para você a 1 quilômetro que era para você entrar à esquerda e você entrou à direita. Percebe uma coisa que o GPS não faz? Ele não perde tempo com coisas que não têm significado algum. Ele não coloca você em pânico, ele não coloca você em culpa, ele não te culpa, ele apenas vai pegar uma nova instrução. Você passa, ele olha, siga em frente. E depois você vira novamente. Ele anula o teu erro. Ele cancela o teu erro. E vai para novas instruções. Qual que é o poder do GPS? Instrução. Qual que é o poder de Deus para a nossa vida? Qual que é o poder da palavra de Deus na nossa vida? Instrução. O poder de Deus não é Deus fazer fogo cair. O poder de Deus não é fazer cego levantar para nós. O poder de Deus não é curar enfermo. O poder de Deus é nos instruir para onde Ele já sabe que nós temos que chegar. Instrução. Quando Deus convidou Abraão, Ele disse, deixa teu pai, deixa sua família, deixa sua parentela, deixa tudo isso e vai para uma terra que eu vou te instruir. Eu vou te mostrar. Deus sabia onde era. Abraão não, mas Abraão precisava seguir as instruções. Instruções, quando são seguidas, ela também vai nos dando marco de fé e confiança e de alguém livre
para compreender o que Deus está nos falando. Abre uma janela na nossa alma para nós estarmos conectados com o céu. Às vezes essa janela se fecha, ela está fechada, ela tem um bloqueio, algo precisa acontecer para que ela se rompa. Aconteceu com Abraão. No meio dessa instrução, houve uma instrução que parece que estava completamente fora da jornada de Abraão. Senhor, mas o que tem a ver agora eu ir para a terra que o Senhor vai mostrar, agora eu tenho que sacrificar meu filho? Parece que está fora. Mas Abraão não questionou, Abraão não falou para ele, olha Senhor, isso aqui não tem nada a ver com o que o Senhor me prometeu. Onde é que está isso escrito na Bíblia? Ele simplesmente continuou ouvindo a voz do teu instrutor. O GPS do teu coração, o GPS divino já estava instalado, estava conectado. E ele não estava para ouvir outras vozes, ele não estava para ouvir, ele não foi perguntar, eu tenho que realmente sacrificar, eu vou fazer. Ele não saiu pedindo conselhos, ele apenas seguiu a voz do seu GPS. Moisés, quando foi escolhido por Deus para liderar o povo de Israel, o novamente, agora o GPS traz Moisés, põe num deserto. Mas Senhor, será que eu tenho que livrar o povo? Eu estou aqui, mexendo com essas cabras, casado com a filha de 40 anos aqui. Não, queridos, é a voz. É com quem, qual a voz que eu estou ligado nela, qual a voz que eu estou ouvindo, qual a instrução que eu estou recebendo. Porque senão você fica patinando e reclamando. Falei que hoje de manhã, tira um pouco dessa palavra do seu repertório. Reclamador é murmurador, e murmurador a terra engole. Reclamar é alguém que pegou o problema e duplicou ele. Olha o significado da palavra reclamar. Peguei o problema e dupliquei. Deus, e por isso que ele não vai reclamar, por isso que o GPS não reclama, ele não fica lá, eu já errei, peraí, vamos. Um dia desse atrás aí, eu fui com a Elizabeth num local, e o GPS me mandou ir, eu estou indo. Aí de repente ele falou, aí o GPS mandou eu entrar para cá, eu falei assim, mas essa rua não tem como entrar, ué. E aí eu segui em frente, aí ele me mandou ir mais à frente. Depois ele falou, faz um retorno e... Eu falei, mas tem que estar indo, eu estou voltando para o mesmo lugar. E eu insisti e falei, não, eu já vim de cá, esse GPS está errado. Fui parar em Nova Lima. E depois eu tive que voltar para o... Aí é que eu fui entender, aí a Beth, você está bagunçando o GPS, eu falei, eu estou mesmo. Ele só pegou onde eu errei e falou comigo, vá até lá, faz o retorno, volta outra vez, que você errou foi lá. Mas eu queria ouvir isso, você errou. Não, ele não pensa em erro. Tá? Então eu fiquei rodando, porque eu fiquei teimando, eu não estava ouvindo. E quando eu decidi ouvir, eu falei, esse cara estava certo. E quantas vezes Deus falou com você, meu querido? Quantas vezes Deus te chamou e falou, olha, vem cá. Para onde eu mandei você ir? O que eu pedi você para fazer? O que eu te pedi para fazer hoje? O momento que você estava vivendo, aquele momento difícil, a quem você foi buscar conselho? Foi comigo ou foi com... A quem se foi buscar instrução? Porque se nós aprendermos a deixar que o Espírito Santo destrua dentro de nós aquilo que nos impede de ouvir a voz de Deus, a gente vai entender que quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
Nós vamos entender que sem a luz de Cristo não nos ilumina para que nós enxerguemos quando está escuro. Nós vamos entender que adorar a Deus é eu entrar num plano divino entre Deus e eu. E aprender que eu vou me curvar diante dEle. Mas eu vou me curvar de corpo e alma, eu vou me entregar a Ele. Eu vou começar a compreender que louvar a Deus não é eu ter que fazer um chamamento por WhatsApp, juntar um bando de gente numa praça para a gente começar a cantarolar. Não, eu vou começar a ter uma intimidade com esta voz. Porque algo dentro de mim começa a ficar tão poderoso, e o nome dela é alegria, e ela me dá força para poder continuar. Porque a alegria, quando a gente canta a alegria do Senhor é a nossa força, é porque Ele dentro de mim me motiva a levar alegria ao outro que está triste. E se Ele me motiva a levar ao outro que está triste, quem que está com o combustível do céu sou eu. Por isso que Deus, o Espírito Santo dentro de nós é como se fosse um GPS instalado. Mas a única função dele é nos instruir. E foi isso que Jesus disse, conversando com seus discípulos, e virá outro igual a mim, esse vos instruirá sobre o pecado, sobre o errar a rota, da justiça e do juízo. Instruir. Não é ouvir a voz do outro, é ouvir a voz de Deus, mesmo que seja no outro. É ouvir a voz de Deus, é ouvir aquilo que Deus está dizendo, é entender o que Deus está dizendo, é com racionalidade saber, a instrução do Senhor me leva para um alvo que Deus propôs para mim. Eu estou nessa rota. E não vai ser isso que vai me tirar. Não vai ser esse pequeno, isso aqui, não é aquilo. Não, eu estou nessa rota. A voz está dizendo é aqui. Ele está dizendo para eu caminhar aqui. Ele não vai ficar parado para brigar comigo quando eu erro. Mas ele vai falar, olha, siga. Talvez eu vou ter que fazer um contorno e voltar onde eu comecei, onde eu parei. Mas ele vai continuar sempre dizendo para mim, siga em frente. Porque o poder do GPS é a instrução. E eu quero dizer a cada um aqui, o que Cristo instrui você sobre o momento que você está vivendo? Qual a instrução que você está recebendo? Qual a instrução que você recebe quando você está no momento de dúvida? Qual que é a voz que você ouve do Espírito que está dentro de você? Qual a instrução que você tem quando as circunstâncias não estão favoráveis? Onde você busca a força? Como você lê a Bíblia? Como você é instruído pela Bíblia? Como é que a Bíblia pode ser uma boa ferramenta de instrução, mas também quando é que a Bíblia pode ser uma péssima ferramenta de instrução? A Bíblia não é o nosso GPS. Ela não é o GPS. As leis no passado eram o GPS do povo de Israel, mas o GPS nosso tem nome, é Espírito Santo dentro do nosso coração, falando aos nossos ouvidos todos os dias e em todos os momentos, porque Ele fala o tempo todo conosco. O GPS dentro de nós é o próprio Deus no nosso coração. Se não, em vão é nossa fé, senão nós temos que deixar de ser cristão e vamos ser qualquer outra coisa. Porque alguém para ser cristão, ele é preciso nascer de novo. E nascer de novo é aquele que nasce da água e do Espírito. Quem nasce da água e do Espírito não é mais nércio. É alguém que nasceu da água e do Espírito, tem o próprio Deus dentro dele. É diferente.
Quem não é nascido de novo faz tumulto. Quem não é nascido de novo vive em desespero. Quem não é nascido de novo precisa de ouvir vozes dos outros. Mas quem nasce de novo sabe e reconhece a voz que fala ao seu coração. Quem é nascido de novo admite essa instrução. Quem é nascido de novo, ele não é mais dependente do que está fora dele, como harmonia, porque a harmonia ela está dentro dele, convencendo a sua alma que ela está segura. A nossa alma é o nosso psique. A nossa alma é um fragmento de Deus. E é onde ela fica insegura, instável, volátil e com medo de várias coisas. Mas se nós nascemos de novo, o Espírito vem, segura a alma e fala: alma, vem cá. E aí a alma pode até cantar: segura estou no temor do Senhor. Porque a nossa alma só vai ficar segura se ela estiver conectada com o próprio Deus, com o Espírito de Deus. Porque se ela desliga de Deus, essa alma agora está conectada com tudo aquilo que é volátil da terra, que promove medo, instabilidade, insegurança, guerras, rumores de guerra, confusão. Tudo isso fica latente, a alma fica desesperada. A alma fica apaixonada por medo, a alma fica apaixonada por coisas desse mundo, e aí o Espírito Santo vem e olha: calma, só me ouça a minha instrução, porque eu criei você. Quem criou a minha alma e a sua foi Deus. Foi isso que Adão fez, que Deus fez, molda um ser, soprou, espírito, agora se torna alma vivente. Quem criou está dentro. E se está dentro, a instrução é dele. E se essa instrução que ele está nos dando, e nós vamos aprendendo com ela, caminhando com ela, nós já temos o milagre da vida, o milagre da paz, o milagre da subsistência, o milagre dos relacionamentos, o milagre de viver e conviver em paz em qualquer adversidade. Em qualquer bomba que explode, nós estamos em paz. Em qualquer momento de ruína, nós estamos em paz. Eu já estive em países em guerra. E é muito difícil, é triste ver pessoas realmente desesperadas, sem saber se a casa vai estar lá. A guerra é um ambiente terrível. Você passa em lugares que onde tem guerra, meu querido, é um negócio assim, é avassalador. E somente quem nunca teve um encontro real com Cristo aprova guerras. Bate palma para a guerra. Venera a guerra. Porque esta guerra que a gente vê externa é aquela que está no coração das pessoas. É essa guerra que faz homem agredir mulher. É essa guerra que faz homem bater em mulher. É essa guerra que faz homem fazer essa brutalidade que se tem hoje. Porque está aqui dentro. Porque o reino de Deus, ele é um reino de amor. Ele é um reino de alegria, ele é um reino de paz. Ele é um reino pacífico. Ele é um reino onde a harmonia não admite reclamação. Até de manhã o Mateus falou: acho que eu vou falar com os meninos para parar de reclamar e cantar a oração de São Francisco, né? Inclusive mesmo, em vez de reclamar, pega ela mesmo, é boa ideia. A oração de São Francisco, não sei se vocês conhecem. Ah, mas não pode, que isso é de São Francisco. Eu acho engraçado que os crentes têm uns trem. Reclamar e murmurar pode, mas agora falar: Senhor, que haja amor onde é que tinha ódio, que haja luz onde é que tinha escuridão. Não pode. É porque foi São Francisco. Aprenda a ser instruído, meu querido. Aprenda a instrução. Mas o mesmo crente que não faz isso, vai para a rua e faz passeata. Escuta o GPS. Até vocês vão ver muito falando agora a semana que vem em diante, sobre marcha para Jesus. E me convidaram essa semana
para organizar uma marcha para Jesus, que para mim se representa. Quer ser, a Beth quase morreu de rir do convite. Aí eu peguei e falei com uma pessoa, falei, inclusive, meus irmãos, vocês vão ver falar muito isso a partir de segunda, uma pastorada atrás desse trem. Pastor, nós queríamos que o senhor fosse nos ajudar a escolher os cantores. Olha que bonitinho, né? Escolher os cantores, escolher os pregadores. Aí pô, a banda restrita lá, né? Escolher os cantores, escolher os pregadores, escolher... Aí eu chamei a pessoa e falei, olha, eu vou até atender você, como está precisando de uma ajuda, eu vou, mas não sou contra quem faz, porque eu lembro que em 1987 a Inglaterra começou o chamado Marcha para Jesus, em Londres, que era para trazer harmonia entre os cristãos. Aí quando começa essa harmonia entre católicos e evangélicos, os evangélicos, tá vendo, isso é coisa do diabo. Agora os evangélicos pegam o trem e enfiam no meio da política. Eu falei, onde é que eu vou entrar nisso? Eu aprendi a ouvir o GPS de Deus. Nunca entrei nesse trem, não vou entrar. Se vocês quiserem ir, problema seu. Tá? Porque isso é passeata de crente. Não, que nós temos que andar para a rua fora adorando a Deus. Mas engraçado, você não pode adorar andando dentro do seu carro, não. Porque nós temos que fazer... é uma maneira de nós fazer publicamente um louvor a Deus. Espera aí, você não elogia a Deus em todo momento, não? Porque o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Tá? Não é fazendo o show. Show, vai caçar os shows. Pode dar, viu? Mas pode cantar, fazer o show, não tem problema. Agora, não vem chamar isso de cristianismo. Cristianismo é os crentes ouvindo a instrução do Espírito Santo e caminhando com Ele, entendendo que o maior milagre que nós precisamos é ouvir a voz de Deus todos os dias. Isso é milagre. Isso é vida. Isso é poder. O poder do GPS é quando você o escuta. E o poder de Deus é quando nós ouvimos o Espírito Santo. Porque não adianta Deus ter poder se eu não o ouço. E quando Deus fala, toda a harmonia enche a nossa casa, enche o nosso coração. Amém? Quer pensar nisso? Ô Leandro, vamos cantar de novo essa música, meninos. Aquilo que parecia impossível. E eu quero pedir a Deus que te dê sabedoria para lidar com esse GPS que já foi instalado dentro de você. Você que está me ouvindo em casa. Se você tem dúvida que o GPS está instalado, é só você pedir, Espírito Santo, instala no meu coração e fala comigo todos os dias. Ouça a instrução do teu Pai, e o teu Pai é Deus, e Deus está dentro. Tem uma pessoa, por exemplo, que essa semana passada, como ela tem fobia, está com fobia cristã, e agora ela admitiu, pelo menos, ler a Bíblia, né? De novo. Aí eu falei para ela, você vai ler os Salmos, aquilo que eu falo para os irmãos aqui na escola dominical, quer curar? Leia o mesmo Salmo 5 vezes por dia, o mesmo, em voz alta, tá? De manhã, acordou de manhã, no almoço, no café da tarde, 5 horas da tarde, 10 horas da noite, antes de dormir, acordar, 5 vezes. Aí essa pessoa, eu falei com ela, e como é que foi a tarefa que eu te passei? Inclusive foi hoje, depois da escola dominical ela veio, eu falei, não, inclusive essa semana, pastor, eu jejuei, eu li o livro de Isaías, falei, mas cadê os Salmos? Não, esse aí eu não consegui ler não. Eu falei, mas não foi isso que eu te pedi. Eu não falei para você ficar com fome, eu não falei com você para ficar jejuando, eu não falei para você para fazer, eu pedi você apenas, leia o mesmo Salmos 5 vezes por dia. Você já chegou aqui com fobia de crente, aí você volta para o ambiente que é fóbico de novo, aí ela começou a rir, né? E ela até falou, eu fiquei até preocupada com meu marido, porque eu falei, o pastor depois que está me acompanhando até adoeceu, que eu estou tão ruim, olha o que a mulher já pôs. Falei, não, minha filha, eu só gripei mesmo, tá? Então, e é isso, instrução. E quando a gente fala de dos salmos que cura, é porque a composição do salmo é isso aqui, ó. É nota. Vibra dentro de nós.
Você vê que a música ela tem um poder tão poderoso que você pega um gago que fica... Quando ele canta, ele solta um outro campo do cérebro. Vocês sabiam disso? Pega um gago, bem gago, ensina ele pelo menos cantar. Que todo gago que é gago, quando ele canta, ele vai para o outro campo da mentalidade dele, do cérebro dele. E o gago, quando ele canta, ele vai cantando, com pouco tempo ele começa a falar bem. E Salmos é escrito em nota musical. Deus deixou até isso para a gente, porque tudo é Deus que criou. Mas essa harmonia é uma harmonia que vai crescendo dentro da gente. Quero até, sinceramente, eu estava vendo aqui uma coisa harmônica aqui hoje, assim, bem... Tem hora que tem umas coisas que acontecem. Vocês não têm noção, o prazer que eu estava de ouvir vocês cantando aqui hoje. A bateria no mesmo rio ali, aquela coisa harmônica. Tá? Sem competição, sem ele ter que bater para se fazer mais tumulto que o outro. E esse, uma harmonia, tinha uma música que eu estava escutando um batidinho lá dentro e a outra que eu fiquei lá e falei, olha rapaz, isso é curador. Instrução. Nós precisamos de ser instruídos. Aprender para, se nós somos instruídos, o GPS funciona. E funciona todo dia melhor. E a gente vai errar menos. Amém?